Graças a Deus, Deus é bom. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. Embora não apareça a palavra medo nesse texto que nós vamos ler, querido, mas esse texto é um texto que vai nos mostrar consequência do medo. Você pode dizer, pastor, mas eu não estou vendo a palavra medo nesse texto. É porque a gente não costuma ler o contexto da Bíblia, o dia, a época, em que contexto, em que momento o texto foi escrito. E isso é imprescindível para que você tenha uma compreensão maior do texto. Às vezes a pessoa lê o texto e afirma algumas coisas que não tem nada a ver com o texto e o contexto do que está escrito. Por isso que eu gosto da Bíblia, querido, por exemplo, que quando você vê Tiago dizendo: irmãos, tenham por motivos de alegria ao passardes por tribulações, por angústia e perseguições. Aí você diz, porque ele estava num hotel 5 estrelas, é fácil falar, tenha motivo de alegria. Aí quando você estuda e quando você vai perceber, ele está numa sentença de morte, ele está numa cadeia e ele vai morrer ali. Então é nesse contexto que ele escreve, irmãos, é possível você ter alegria em meio às dificuldades. Aí o texto faz sentido para você. Então esse texto que eu vou ler com você, quando você vê aqui algumas decisões dos discípulos, a gente nunca compreende, né? Eu já preguei sobre esse texto trilhões de vezes, mas às vezes você não compreende. Por que os caras mandam embora as pessoas? Eles estão diante do pão da vida. Não há nexo você mandar embora as pessoas quando você tem como acudi-las. Mas aí quando você vai olhar para o contexto do texto bíblico, você vai entender o porquê. Então, há um medo nos discípulos. E por que há um medo? O capítulo 14, nós vamos ler do 13, mas o capítulo 14 começa falando da morte de João Batista. Então está uma perseguição ferrenha. João Batista, gente, é um dos maiores líderes da sua época. Ele tinha mais discípulos do que Jesus. E esse homem é morto, é decapitado na cadeia. Então você imagina como é que está o coração daqueles discípulos. Claro que eles estão com medo. Claro que eles estão preocupados com a própria vida. E então nós vamos ver aqui nesse texto, esse texto vai nos mostrar algumas consequências do medo. Como eu estou falando de um medo do pânico, né, querido? Eu não estou falando desse medo que você tem, do cuidado que você tem em atravessar a rua, do cuidado que você tem com a panela de pressão. Não, esse é um medo saudável. Eu estou falando de um medo que paralisa, de um medo que impede você de avançar, de um medo que impede você de ver as coisas na real situação. E o medo Então o medo faz isso, o medo faz você ver o que não é real, que não é verdadeiro. É desse medo que eu estou falando com você. E se você tem medo de escuro, se você tem medo da morte, se você tem medo de qualquer coisa, então nessa manhã eu espero que essa palavra chegue ao teu coração nessa manhã e você seja curado pelo Senhor Jesus nessa manhã. Amém? O texto vai dizer assim, então nós estamos diante de um cenário: morte de uma pessoa extremamente importante, perseguição aos crentes, ferrenha, e é dentro disso que esse texto está escrito. E ele diz assim, e Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? O que Jesus ouviu? Como é que você vai compreender um texto que começa dizendo, e Jesus ouvindo isso? O que Jesus ouviu? Alguém responde para mim? Relato da morte de João Batista. Jesus ouviu isso e se retirou dali. Dali da onde? Da onde estava aquele contexto ali. E num barco foi para um lugar deserto, apertando, ali, e sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. Jesus pega um barco, vai, as pessoas ficam sabendo, alguém diz, olha, Jesus está indo para lá. As pessoas se movem pela praia e vão.
Quando Jesus chega do outro lado, o que será que Jesus foi fazer para o outro lado, querido? Certamente foi dar um refrigério, foi dar um descanso para os discípulos, foi trazer uma palavra de consolo, né? Pô, João Batista morreu, tal. Aí quando ele chega do outro lado, tem um aglomerado de pessoas esperando ele. E aí diz assim: e Jesus saindo do barco, né, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ele, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede, mande embora a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que se vão, dai-lhe vós de comer. E então lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo o pão deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém, querido? Aleluia. Você pode sentar então. E você vai ver que é comum acontecer aquilo que eu vou falar para você aqui. Então o medo, ele traduz em nós algumas consequências do medo. Primeiro, você vai ver no verso de número 15, o medo, ele traz como consequência na vida que tem, a pessoa que tem esse medo, ele traz uma coisa chamada falsidade. O medo leva a pessoa a ser falsa. O versículo 15 vai dizer que os discípulos disseram assim, ó: é tarde, a hora é avançada, o lugar é deserto, despede a multidão, mande a multidão que vai embora. Você acredita que os discípulos estão sendo sinceros aqui? Você acredita que a preocupação dos discípulos é com as pessoas? Não é. A preocupação dos discípulos aqui era com a própria vida. Lembra, João Batista tinha morrido, havia uma perseguição de Herodes sobre eles, um já tinha morrido, um grande líder. Agora qualquer coisa que desse de errado, é evidente que a perseguição viria sobre eles. A ideia deles é Jesus. Eles tinham meio que promovido aquele encontro, porque alguém falou, e agora uma multidão, e agora tem fome aqui. E você já parou para pensar uma multidão com fome, o que faz? Sacam lojas, fazem barbáries. E eles provavelmente com medos, eles têm essa atitude de falsidade. O discurso deles era muito bonito, mas na verdade, o que realmente eles queriam dizer, Jesus, é: se livre dessas pessoas. Se livre dessas pessoas para que a gente não venha ter problema. É essa a ideia. A pessoa, querido, quando tem medo, ela veste uma cara de falsidade. O discurso dela é uma, mas por dentro ela é falsa. Você conhece alguém que tem medo de médico, de ir ao médico? Acho que todos nós conhecemos. A pessoa inventa várias desculpas. Não, eu estou bem de saúde, eu não preciso. Não gosto. Isso é um discurso, querido. Isso é uma falsidade dela. Por dentro ela tem medo. Ela tem pavor de ir ao médico e descobrir um resultado de alguma coisa. E aí ela fica inventando. Você já falou com uma pessoa que é viciada? O viciado, ele inventa desculpa. O viciado, ele é falso. Porque ele diz para você, embora ele pensa que minta para você, e como se estivesse mentindo para alguém, seria alguma coisa. Para Deus não se mente, mas para as pessoas ele mente. Não, eu não sou viciado. Eu paro a hora que eu quiser. Não é assim. Eu só tomo 1 ou 2. Não, ele tem um discurso diferente. Mas porque ele é falso.
Ele é falso e ele vai inventando esses mecanismos, ele vai inventando essas atitudes, querido, e o medo vai nos levar a isso. Você, querido, quando tem esse medo, você consegue viver camuflado. O medo traz visões, como trouxe para minha esposa, diferente. Eu gosto muito de um texto de 2 Reis, querido, no capítulo 6, verso 15. Não precisa você ir. Onde Eliseu tem um guri, um ajudante, e esse guri acorda pela manhã e vai lavar os olhos, e ele olha, e ele vê um exército inimigo cercando o acampamento. Aquilo é o que ele vê, porque o medo faz ele ver aquilo. E quando ele volta para dentro, ele diz: Eliseu, nós estamos cercados. Eliseu diz: não, volta lá e lava os olhos e olha, que você não está vendo a coisa certa. Você não está vendo a real situação. E ele volta lá, lava os olhos e agora com um novo olhar, ele vai ver que em volta daquele exército, há um exército de Deus ainda maior cercando aquele lugar. Amém, queridos? Mas o medo leva você a isso. Os próprios discípulos, por que eu estou falando que eles estão com medo? Porque eles eram medrosos. Se você continuar lendo o texto aqui, é só você ir. Por isso eu estou dizendo o texto e o contexto e após o texto. O texto a seguir, no versículo 22, onde nós estávamos, vai dizer que eles verem Jesus andando sobre as águas e eles dizem que Jesus é o quê? Um fantasma. Ora, homens barbados e maduros acreditando em fantasma. Fantasma não existe, querido. Isso é um produto da nossa cabeça, isso é uma imaginação da nossa cabeça, mas o medo faz você começar a imaginar coisas. Os espias que foram espiar a terra, o medo levou eles a olhar para o gigante, e as pessoas eram gigantes, e eles eram como gafanhotos. Você nunca vai ser um gafanhoto, você é um homem, você é um ser humano. Mas o medo leva você a acreditar que você é um gafanhoto. O medo leva você a acreditar que você não pode. O medo leva você a acreditar que você não vai conseguir. O medo vai levar você a um pânico. E esse pânico vai levar você a uma depressão. Você vai começar a ter medo de sair de casa. E hoje estamos vivendo esse tempo, o tempo do medo. Essa pandemia trouxe muitas coisas. E uma das coisas que ela trouxe é o medo. As pessoas estão com medo. E eu não estou dizendo que você tem que sair de qualquer jeito. Mas eu estou dizendo para você, querido, que a real situação não é a que o medo vai produzir em você. A real situação é você andar pela fé. É acreditar que existe um Deus maior do que qualquer coisa. E é nessa fé que nós temos que ir. É nisso que nós temos que andar. O medo vai fazer você, querido, a ser falso. Agora veja a relação, veja o que Jesus diz em relação a isso. Jesus chega para eles e diz: não precisa eles irem embora. Derem de comida vocês mesmos. Que diferença, né? Que diferença. O medo, querido, vai levar você a um desamor. Medo de envolvimento, medo de você se envolver com pessoas, medo de você se envolver vai levar você a um desamor. Você acredita, você passa pela tua cabeça, querido, que Jesus ia mandar embora, vamos esquecer os homens, mas você acredita que Jesus iria mandar embora mulheres e crianças com fome? Não, de jeito nenhum, impossível para o Jesus que nós conhecemos. Impossível, ele é amor, ele é o pão da vida. Como é que ele vai despedir aquelas pessoas com fome? Impossível. Mas os discípulos, movidos por esse medo, querido, eles começam a ter esse desamor. Não há amor no coração. Eles olham para as mulheres e para as crianças e não é ninguém. Querido, é desse desamor que Tiago vai falar. É desse desamor que Tiago vai dizer assim, ó: se você vir um irmão ou uma irmã e estiverem com falta de mantimento do cotidiano, ou seja, do dia a dia, algum de vós vai lhe dizer: ide em paz, e aquietai, e fartai-vos, não lhe destes e não lhe dar coisa alguma para ela comer?
que proveito há disso? Tiago está dizendo, olha, se vir alguém com fome, ou se vir alguém sem roupa para você, você vai dizer, não, eu vou orar por você. Você bosta aquela carapuça de crente e diz, eu vou orar por você, eu vou fazer até um jejum por você. Tiago diz, isso não adianta, isso não resolve. O que resolve é você tirar uma blusa e colocar no ombro dessa pessoa e dar um pão para ela, aí isso resolve. É desse desamor que Tiago vai dizer, querido, a tua fé sem obra é morta, não existe, não é real. E o que os discípulos estão aqui? Um discurso preocupado com as pessoas, mas um desamor pelas pessoas tremendo, mandando embora pessoas famintas, enquanto que está ali o pão da vida, o pão que desceu do céu. Querido, que tipo de igreja nós estamos sendo nesses dias? As pessoas amedrontadas. E o que nós vamos fazer? Pessoas famintas, muitas pessoas com fome. Muitas pessoas com fome. Nós estamos visitando uma pessoa lá da igreja do Adeni. Está desempregada, aluguel vencida. Não tem onde sentar. A gente está entregando o currículo por ela. Está procurando emprego por ela, está dando uma assistência para ela, mas que tipo de igreja nós temos sido? Querido, Deus não vai te enviar alguém para você, Deus não vai trazer alguém para você se você não pode ajudar. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça, e faça de todo o coração, faça como a Deus e não aos homens, e Deus vai recompensar você. Não tenha essa atitude de desamor. Não diga para a pessoa, não, eu vou orar por você. Eu gosto muito tem uma casa de recuperação aí, o Bom Samaritano, o pessoal conhece, né? O pastor Moisés, e um irmãozinho falou, pastor, eu estou mandando uma alma lá para ti no teu centro de recuperação. Ele disse, irmão, que joia! Mas eu queria lembrar a você que essa alma come, tá? O que o pastor Moisés está dizendo? Está mandando uma vida para lá, mas por favor, mande uma cesta básica também. Às vezes a gente manda, veste aquela carapuça de crente, vou te mandar uma alma. Querido, a alma come. E nós precisamos então sair desse desamor, querido. Agora veja, o medo vai fazer você perder essa sensibilidade, vai fazer você perder o foco da coisa. O medo vai fazer você olhar para o problema em vez de olhar para a solução. É incrível. É incrível como o medo levou a eles olhar, né, aquela multidão com fome, aquela multidão agitada ali. Para quem que eles deveriam olhar, querido? Para Jesus. Agora eles olham e eles trazem para a realidade o que os olhos humanos veem. E o que os olhos humanos deles estavam vendo? 5 pães e 2 peixinhos. É isso que nós temos. Então o medo vai fazer você racionalizar. O medo é o inverso da fé. Quem tem medo não tem fé. A fé não é louca. A fé não age de qualquer forma. Mas a fé não é racional. A fé é abstrata. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. É muito pelo contrário. A fé não é baseada naquilo que se vê. O que se vê não é fé. Pãozinho e os peixinhos não era fé. A fé era Jesus, o milagre era Jesus, a mudança era Jesus, a transformação ali era Jesus. Mas o foco deles, em vez de olhar para Jesus, olhou para o pãozinho. E nós somos assim. Você olha para o pãozinho. A tua tendência é olhar para aquilo que você não tem. Nós tínhamos, você precisa, eu preciso olhar para Jesus. Jesus tem, Jesus pode. Jesus é a real fé, Jesus é a real mudança. E quando o teu foco está em Jesus, então você começa a andar pela fé. Você não começa a andar por aquilo que você vê. Romanos vai falar isso a respeito de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, o nosso herói da fé. É um homem que andou olhando para a fé,
com fé para o alto, não andou olhando para as circunstâncias. As circunstâncias deles eram adversas, mas ele olha para uma fé, ele olha para uma outra direção. E quando você olha, querido, para essa direção, quando o teu foco está em Jesus, então você vai vencer o medo. E o medo de qualquer tipo de medo, se você olhar para Jesus, você vai vencer o medo. Como que Jesus vence o medo? Como que Jesus vence o trauma dessas pessoas aqui? Derem de comida vocês mesmos. Você vê que todas as vezes que eles vêm e apresentam uma dificuldade para Jesus, Jesus apresenta uma solução. A solução está aqui, a solução existe, a solução é real. Em meio a um problema que Jesus coloca na tua vida, Ele também vai dar um escape, Ele também vai trazer uma solução. Mas o teu problema, o meu problema é que nós vamos ficar olhando para o problema. Jesus vai combater isso então, falando essas coisas para eles. E a primeira coisa que Jesus faz, querido, e que nós temos que fazer, Jesus então diz ali no versículo 16, Jesus porém lhe disse, não é misto que eles vão, vocês podem dar de comer. Então disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, tragam aqui então. Tragam para mim, coloquem nas minhas mãos. Querido, coloque teu medo nas mãos de Jesus. Coloque a tua escassez de recurso nas mãos de Jesus. Coloque essa enfermidade, coloque esse problema nas mãos de Jesus. Você vai ver que Jesus é tremendo. Jesus faz brotar algo da onde não existe. Tragam para mim. E eles levaram a Jesus. Quando você leva a Jesus o teu problema, quando você leva a Jesus esse teu medo, Jesus com o Espírito Santo vem sobre você e Ele arranca esse medo de dentro de você, e no lugar desse medo Ele vai colocar uma fé dentro de você. Tragam a mim. E aí eles trazem para Jesus, e Jesus diz assim, tendo mandado que a multidão assentassem sobre aquela relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos, abençoou e partindo deu aos discípulos. Aqui tem algo tremendo. Imagina uma multidão com fome. A gente com fome já fica agitado. Tem uns que ficam bravos, outros começam a murmurar. A reação de uma fome é tremenda. Então você pensa numa multidão de 5, 10 mil, 8 mil pessoas com fome. Primeira coisa que Jesus diz, olha, tendo mandado a multidão que se assentasse. Gente, para um milagre ocorrer na nossa vida, nós precisamos nos assentar. E o que é nos assentar? Mateus só fala em assentar. Agora, se você for em Lucas, que todos os evangelhos vai conter esse milagre. Lucas, que é o mais detalhista, vai dizer que eles sentavam e era para sentar em grupos. De 100, de 50, de 10, de 20. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, nós precisamos nos organizar. Tem que haver uma organização. Nós queremos que Deus opere o milagre na nossa vida. Nós queremos o milagre na nossa vida, mas falta em nós uma organização. E se não houver uma organização, querido, Deus não pode trabalhar. Quando eu digo não pode, é porque Deus não vai barrar na sua própria palavra. Abra o livro de Gênesis e você vai perceber que lá está escrito: e a terra era sem forma e vazia. O que você entende algo sem forma? Uma bagunça. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é começar a organizar a terra. Ele organiza a terra e aí começa a dizer, haja luz. Mas ele não disse haja luz antes de organizar. Tem gente que diz assim, pastor, eu não entendo, mas minha vida financeira é uma bagunça. Você já experimentou organizar suas finanças? Tem gente que diz, o meu casamento é uma bagunça. Você já experimentou organizar o teu casamento por princípios da palavra e obedecer esses princípios? Pastor, meu trabalho, não sei, e aí vai afora, é uma bagunça. Pois então pare, conserte, organize, querido, e Deus começa a fazer um milagre na tua vida. Diz que ele então pega ali, as pessoas se assentam naquela relva ali, e ele pega os pães e os peixes e ele ergue os olhos ao... Isso aqui faz toda a diferença, querido.
Os discípulos viram um problema e olharam para onde? Para os peixinhos, para os recursos, para a realidade. Quem sabe a tua realidade seja mínima. Quem sabe a tua realidade seja extremamente limitada. Mas não olhe para essa realidade. Jesus olhou, eram os mesmos recursos, eram os mesmos peixinhos e os mesmos pães. Só que Jesus não olhou para aquela realidade. Jesus pegou aquela realidade e olhou para os céus. Ah, querido, aí começa a fazer a diferença. Quando você olha para os céus, quando você ergue teus olhos para os céus, então o céu começa a se abrir sobre você. As coisas começam a acontecer sobre você. E diz que ele, querido, veja bem. Eu queria que você entendesse, não sei se você consegue ver isso no texto, mas eu vejo os discípulos chegando. Você acredita que os discípulos chegam e dizem assim: Jesus, nós temos aqui 3 peixinhos e 5 pães, mas isso dá? Com fé, com otimismo? Não vejo isso. Pelo contrário, eles dizem, só temos isso. E quando ele diz só tem isso, eles estão dizendo, não dá. Agora Jesus é incrível, ele olha para aqueles mesmos peixinhos. Só que em vez de olhar e dizer não dá, Jesus pega e abençoa. Querido, eu queria que você fizesse essa experiência na tua casa. Gostaria muito que você fizesse essa experiência. Pegue a compra que você faz, o rancho que você faz, como a gente costuma dizer, e muitos de nós dizem assim, eu falo isso porque eu já ouvi testemunhos sobre isso. Leve para casa, consagre e abençoe. A gente às vezes não consagra e não abençoa. E leva coisa para dentro da nossa casa que às vezes está consagrado a Satanás. E aí não dá para o mês. E a tua primeira palavra é dizer, não vai dar. Tem pessoas que pegam o pagamento, botam na mão assim e diz, é uma miséria. E vai ser uma miséria para você mesmo. Tem pessoas que pegam o pagamento e diz isso não dá para pagar as contas. Enquanto você tiver com esse discurso, não vai dar mesmo. O que precisa mudar é o nosso discurso. O que precisa é você pegar aquele mesmo dinheiro e agora apresentar a Deus, erguer os olhos para os céus. Eu conheci, querido, lá de Brusque, uma senhora, eu já falei desse testemunho, mas é muito lindo, uma senhora aposentada, lá naquela época, 20, 30 anos atrás, aposentada ainda não ganha muito bem hoje, professora, né? Mas naquela época era pior ainda. E ela pegava o dinheiro dela, querido, ela levava o envelope de oferta da igreja, e lá no caixa do banco, ela pegava as melhores notas, e ela colocava dentro daquela oferta ali, e ela ainda levava para casa, e ela passava com ferro de passar roupas, espirrava lá um produto com perfume, e ela passava aquele envelope ali, ó. E ela levava, ela tinha um cuidado, ela tinha um zelo com o dízimo. Agora pensa numa mulher próspera. Pensa numa mulher, o que Deus dava para ela, humanamente se olhava com o salário que você tem tudo isso, é impossível. Mas Deus dava. Deus abençoa. Quando nós temos esse cuidado com as coisas de Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado, querido. Quando a gente vai ofertar, eu queria muito que você aprendesse esses princípios. Ofertar não é você meter a mão no bolso, chegar e trazer aqui. Tem que haver um propósito. Tem que haver um propósito. Você tem que conversar com Deus. Tem que ter essas atitudes de coerência, de mimo com as coisas de Deus. E Deus honra isso. E Deus vai honrar isso na tua vida. Porque Ele pega ali e Ele abençoa e agora Ele manda os discípulos distribuir. Veja. E agora todo mundo come e ainda sobra 12 cestos de... Eu queria estar lá para mim olhar para a cara dos discípulos. Puxa. A gente falou que não tinha. E agora a gente está levando um cesto para cada um de nós para casa. Sobrou 12. Nossa, que tremendo, né, querido? Que tremendo.
O que a gente aprende nessa manhã, querido? Não deixe o medo calar você. Não deixe o medo fazer você olhar para a direção errada. Tá? Não deixe isso acontecer. Quando pintar um medo, você tem medo da morte? Olhe para a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. A morte está vencida. Nós temos vida em Jesus. Você tem medo de alguma coisa? Não olhe para esse medo, não vá para onde o medo quer levar você. Olhe para os céus, olhe para Deus. Tenha atitudes como essa. Coloque nas mãos do Senhor. Erga teus olhos para os céus. E aí vai ser diferente. Amém, querido? Queria que você ficasse de pé agora, se você puder. Eu queria que você colocasse a mão sobre teu coração nessa manhã agora. Em nome de Jesus. Querido, essa palavra vai chegar a pessoas. Algumas pessoas estão ouvindo e vendo através dessa gravação que a gente está fazendo. Tem um irmão meu lá em Correia Pinto que está distribuindo para grupos que ele tem lá. Nossa, muitas pessoas que jamais a gente poderia alcançar. Dessa forma, a gente está podendo alcançar. Veja como em todas as situações, sempre vai haver um lado bom. Sempre vai haver algo que você pode tirar uma lição boa. Tudo. Então, estou dizendo que eu estou falando para pessoas que, quem sabe, eu nunca poderia ter falado. Mas pelo momento que nós estamos vivendo, a gente está conseguindo falar. Então, sempre tem um lado bom. Há uma porta aberta, querido. Não deixe o medo cegar você. Coloque a mão sobre teu coração agora em nome de Jesus. Como eu disse, essa palavra vai chegar a outras pessoas, mas essa palavra, os primeiros ouvintes somos nós aqui. E certamente, se Deus me deu essa palavra nessa manhã, certamente é porque Deus traria pessoas aqui no nosso meio que têm medo de alguma coisa. Você tem medo de ficar sozinho, medo do abandono, medo da morte. Quem sabe você tenha medo do escuro, você está com pânico desse tempo em que estamos vivendo. Olha para a palavra nessa manhã, querida. Eu queria, em nome de Jesus, dizer para você: esse medo não vem de Deus. Esse medo não vem do Senhor. Jesus, pelo contrário, quer que você vença esse medo, e você vai vencer esse medo nessa manhã, porque a palavra do Senhor vai atingir o teu coração de uma forma diferente nessa manhã. Deus vai transformar esse medo que você tem em fé no teu coração, e você vai sair daqui nessa manhã uma pessoa cheia de fé, cheio de esperança. Você não vai sair daqui nessa manhã olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas que nós estamos enfrentando. Não, pelo contrário, você vai olhar para Deus, que é a solução de todos esses problemas. Em nome de Jesus, o diabo não pode nos segurar, o diabo não pode nos manter, o diabo não pode mostrar para nós só o lado negativo, o diabo não pode apenas mostrar para nós os peixinhos e os pães. Não, os nossos olhos têm que se elevar aos céus nessa manhã. É de lá que virá o nosso socorro, é de Jesus que virá o nosso socorro, e certamente Jesus ali estava no meio daquela multidão. Certamente Jesus está conosco nesta manhã. E Jesus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Deus, nessa manhã nós temos pessoas, Pai, que vieram até aqui nessa manhã. Isso são atitudes, isso são sementes. A Tua palavra foi semeada aqui nesta hora, e que essa palavra chegue ao coração de todos nessa manhã, e que possamos vencer os nossos medos, para a glória, para louvor do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória.